Sabe, eu tinha uma palavra para começar a falar aqui, mas eu vou deixar o Espírito Santo fluir. Quem concorda? Né? Melhor do que chegar assim, abra suas Bíblias comigo, né? Aquela coisa. Eu vou fazer a agenda de Deus, amém, queridos? Eu não sei, Deus, Ele falou para a gente, quando buscar a Deus, espírito em verdade, né? E o que significa isso? Bom, nós estarmos atentos para ouvir até mesmo aquilo que a gente não quer ouvir, não é verdade? Então entenda que nós hoje temos a obrigação. E hoje é muito bom quando nós temos uma igreja local, assim como essa igreja, que marca consagrações, assim, acho fantástico, achei a ideia maravilhosa. Primeiro sábado do mês, você abrir logo o mês abençoando, jogando essa unção no mês inteiro, né? Porque nós vivemos dentro de um cronos, né? Dentro de tempos e horários e divisões de meses, né? De estações. Então nós vivemos em momentos que nós precisamos realmente invocar Deus nos momentos, né? Nós precisamos trazer Deus em cena nos momentos da nossa vida, não é verdade? Nas estações da nossa vida. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje, mas você precisa invocar Deus, precisa invocar o sangue de Jesus, precisa invocar a presença de Deus, precisa buscar a maneira de Deus de fazer as coisas nesse momento da sua vida, né? Sabe, no momento que nós estamos vivenciando, esse momento que você está passando, ele pode se estender ou pode ser rápido, né? Apóstolo Paulo certa vez disse assim, olha, a nossa breve e momentânea, o quê? Está vendo como é que a igreja amadurecida já sabe? A nossa breve e momentânea, o quê? Tribulação. Entenda que, primeira coisa, a tribulação que nós enfrentamos na vida, que é inevitável, ela deve ser breve e momentânea. Se você continua vivendo a mesma tribulação há anos, irmão, alguma coisa está errada. E entre você e Deus, eu acho que você que está errado. Quem está me entendendo? Então a gente tem que parar às vezes e perguntar assim, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou saindo dessa, eu não estou saindo dessa tribulação, eu não estou saindo desse momento da minha vida, não aguento mais, né? Tem gente que ensina que você precisa orar e gemer para as coisas mudarem. Mas você muitas vezes geme, chora e as coisas não mudam, né? Às vezes você faz sacrifício, as coisas não mudam. Por quê? Porque o problema não está em você fazer o sacrifício, está em você mudar a você mesmo. Quem está me entendendo? Às vezes coisas que você fazia no começo da sua carreira com Cristo, no começo da sua caminhada de fé, não funcionam hoje. Por quê? Porque coisas que funcionavam para um bebê não funcionam para um adulto. Quem está me entendendo? Tem gente que está com 50 anos de igreja e quer que papai troque a fralda até hoje. Se você tem um filho de 50 anos, você tem que trocar a fralda dele, tem alguma coisa de errado com ele, tem ou não tem? Tem muito cristão debilóide na igreja. Débil. Atrasado, retardado, atrás, está atrasado, crente retardado, já era para ter crescido e não cresce, já era para deixar de ser carnal, já era para deixar de ser menino e não cresce, não desenvolve. Quem está me entendendo? Quer que o pastor a vida inteira carregue no colo, não toma atitude de fé, ouve a palavra, que lindo, mas não bota em prática. Quem está me entendendo? Então, se tem alguma coisa errada, você está muito tempo vivendo uma área da sua vida, sabe, eu não estou falando que, eu posso descer, irmão, pastor? Eu não estou falando que nós não enfrentamos dificuldades que são difíceis de sair, não. Todos nós enfrentamos dificuldades que às vezes é muito difícil. Na verdade, nesse país que a gente vive, tem dificuldades que são impostas para nós, dificílimas. Tão difícil que você fica acostumado com ela. O Brasil foi feito, as leis do Brasil, elas são retrógradas, elas são atrasadas, elas são penosas, elas são pesadas, para quê? Para que se você cumpra, você morra. Então, para você não morrer, você não vai cumprir. Então, para não cumprir, você tem que pagar uma maneira para não cumprir. É verdade ou mentira? Eu estou inventando alguma coisa? Não. É a realidade, ok? Entenda que a fé não te chama para você negar a existência de uma realidade. A fé ela te chama para você enfrentar a realidade. A realidade é essa, Golias está na minha frente, eu não vou me esconder, eu vou partir para cima dele. Quem está me entendendo? O exército de Saul, ele se escondia, corria do problema. Naturalmente, nós temos a tendência de correr de problema. Davi, quando ouviu o gigante falar, ele correu para cima do problema. A fé, ela te faz correr para cima e não se esconder. Então, a fé, ela não nega a existência do problema. Eu não nego que eu estou enfrentando esse problema, mas eu vou mudar isso pela fé. Eu não vou ficar aqui, não vou continuar nessa, eu não vou permanecer dessa maneira. A fé fala assim, quem está me entendendo? Eu estou repetindo, você está me entendendo várias vezes, não sei por que hoje. Eu sei que você está me entendendo. A fé, ela nos impulsiona. A fé, ela nos faz ver o lado de Deus das coisas. A fé, ela muda o ângulo de visão, ok? Só que é fácil você viver pela fé. Sabe, uns 2 domingos atrás, aí, quando eu estava aqui, eu acho que quando o pastor me ligou, o Nunes, eu estava lá no Uruguai, né? Nessa última viagem aí.
Uns 2 domingos que eu preguei lá na igreja, eu estava ensinando sobre os 3 tipos de fé. Eu não vou falar sobre isso hoje para não ficar muito pesado, muita informação, mas eu vou só te mostrar que a Bíblia, nós conseguimos identificar 3 tipos de fé. Por quê? Porque uma fé é a fé natural. É a fé que todo ser humano tem. É uma fé baseada em quê? Nos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Você cresce usando os seus 5 sentidos para aprender as coisas, ok? O seu corpo é a universidade do seu ser. Você cresce sabendo o que é frio, o que é quente. Você cresce sabendo o que é preto, o que é branco, o que é bonito, o que é feio. Você usa esses 5 sentidos para aprender as coisas, ok? Mas, na verdade, e a fé natural, ela é baseada nisso. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu vejo que vem um ônibus, eu estou vendo que está vindo um ônibus, eu não vou atravessar. Porque eu creio que se eu atravessar, amanhã o pastor André vai ter que fazer meu funeral. Quem está me entendendo? Por que eu estou repetindo isso, gente? Está repreendido, em nome de Jesus, sai todo mundo está entendendo na minha cabeça agora. Acho que eu estou falando comigo mesmo. Eu devo ter escutado alguém falar assim, eu estou pegando. A fé natural é baseada nos 5 sentidos. Mas existem 2 tipos de fé que a Bíblia nos mostra, e não tem outro lugar na terra que você aprender sobre isso, se não for na Bíblia. Que a Bíblia nos mostra como viver, né, que nós buscamos. É um tipo de fé sobrenatural, é o tipo de fé de Deus. Né? E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. A gente confunde muita coisa. Às vezes a gente pensa que fé é você fazer um sacrifício, é você pagar um preço. Né? Tem muita gente pagando preço com a moeda errada. De novo, não vou entrar muito sobre isso, mas vou passar batido só para a gente pegar. Eu sei que vocês já são pessoas que já estão há tempo na igreja, já tem já um amadurecimento. Eu falo que existem 2 tipos de fé, porque os 2 tipos de fé sobrenatural que existe na Bíblia, ele vem, como está escrito em Romanos 10, 17, ele vem pelo ouvir ou pelo conhecimento. Quando a luz do conhecimento começa a resplandecer no seu interior, você começa a entender coisas de maneira diferente, começa a entender da maneira de Deus as coisas, você é desafiado a viver dessa maneira. Sabe, esse tipo de fé que vem do ouvir, que vem do conhecimento, é um tipo de fé que vai vir para a nossa vida, não quando Deus quiser, mas quando nós queremos. Você deve buscar, nesse exato momento que você está aqui, nessa consagração, sentado, exposto à luz da palavra. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 130, a exposição da sua palavra gera luz, entendimento até as pessoas mais simples. Sabe, todo mundo aqui está sendo impactado pela fé do tipo de Deus. Nesse exato momento, a sua fé espiritual, sobrenatural, está crescendo no seu interior. Quando você vem ouvir o pastor André pregar, quando você vem ouvir alguém pregar aqui, você está sendo impactado, a sua fé sobrenatural está crescendo. Essa fé sobrenatural, ela às vezes vai de encontro, vai contrária à sua fé natural. Porque às vezes você vê uma coisa que está dando errado, você vê de repente um resultado do exame dizendo que você está doente, mas a Bíblia diz em Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24, que pelas pisaduras de Jesus Cristo você já foi curado. Pegou os versículos depois? Então assim, existe a fé de Deus contraria muitas vezes a nossa fé natural. Então não tem nada de errado de você viver da maneira da fé natural, até o momento que a fé natural contrarie a sua fé sobrenatural. Altomir, mas você falou que tem 2 tipos de fé sobrenatural. Sim, uma é essa que vem do ouvir, ambas vêm de Deus, ok? Mas essa você precisa fazer alguma coisa para receber, você precisa ouvir, ficar exposto. A outra é o dom da fé, que a Bíblia fala que existem 9 dons do Espírito Santo, como existem 9 frutos, que chama o fruto do Espírito, ok? E entre os 9 dons do Espírito Santo, existem 3 dons de poder, e um deles é o dom da fé. A Bíblia diz que o dom do Espírito Santo, o Espírito dá a quem Ele quer, na hora que Ele quiser, para que seja proveitoso. Ou seja, esse tipo de fé sobrenatural, que é um presente, que vem assim, igual uma gota, e pula e entra no seu interior, é algo que acontece quando o Espírito Santo quiser. Então isso aí você não tem interferência. Com o dom da fé, né, que é um dos 9 dons do Espírito, você não pode usar quando quiser. Acontece quando o Espírito Santo quiser. Por exemplo, tem um outro dom, existem 3 dons de revelação, 3 dons de poder, e os 3 dons de revelação, um deles é a palavra profética. Né? É aquela coisa que você está acostumado na igreja, quando a pessoa chega assim, olha, homens, que te digo agora. Já ouviu isso, não? Né? Geralmente vem assim, né?
Eis que vos falo, eis que vos digo, aquela coisa. Esse dom de operar de maneira profética, que não tem a mesma característica do profeta do Velho Testamento, né? Hoje em dia é diferente, também não dá tempo de entrar nessa matéria hoje, mas entenda que a palavra profética hoje serve para edificar, para consolar e para exortar, ok? Ela vai confirmando o que Deus já está falando no seu homem interior, mas entenda que essa coisa do dom em operação não depende, vamos dizer assim, do profeta para que opere. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós erramos. Nós pensamos que porque Deus usa ela dessa maneira, Ele vai sempre usar ela em qualquer momento. E não é assim. O dom não está em operação em qualquer momento. O dom pode operar através da vida dela com essa característica. Ela pode estar aqui numa reunião de oração e de repente ela vai levantar e dar uma palavra profética. Mas não é porque ela fez isso ou Deus usa ela dessa maneira que ela vai ter que ficar toda hora assim. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai numa reunião de oração e você fica esperando vou esperar o profeta falar. Vou esperar o profeta falar. E às vezes a pessoa fica se sentindo na obrigação de falar uma coisa que vem da carne às vezes. Não é Deus. Porque não é porque Deus usou ele de uma maneira que vai ficar usando sempre naquele momento. O dom é do Espírito, dá quem quer na hora que ele quiser, para que seja proveitoso. Eu já ouvi uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Tominho, você me conhece há muito tempo, sou de igreja, mas eu nunca vi nada na minha vida, eu nunca tive nenhuma coisa, mas eu vi uma coisa, posso falar? Assim, o que é? O dom entrando em operação, uma pessoa que nunca operou antes, porque não depende de nós, depende do Espírito. Então o terceiro tipo de fé é um dom, ok? Geralmente, característica desse dom em operação é algo pontual. Por exemplo, vou te dar uma ideia na Bíblia. Existe uma passagem muito conhecida na Bíblia que tem um tanque chamado Betesda, uma região chamada Betesda, o tanque de Betesda. E aquele tanque dizia a história que descia um anjo lá e primeiro que pulasse na água ficava curado. Aí Jesus aparece em cena. Engraçado que naquele lugar que Jesus entrou, não sei se você percebeu os detalhes, mas ninguém foi para cima de Jesus falar com ele. Todo mundo doente. Ninguém foi falar com Jesus. Jesus que foi falar com um homem que estava deitado há 38 anos na cama, manco, né? Engraçado que todo lugar que Jesus ia, as pessoas, as multidões seguiam para ficar curado, mas ali ninguém conhecia Jesus. Então quando você não tem conhecimento, você não crê. As pessoas criam em Jesus porque conheciam e ouviam o que ele falava. Quando ele entrava num lugar que ninguém conhecia, ninguém cria nele. Esse homem que foi curado e 38 anos estava andando, estava deitado na maca, não conhecia Jesus. Jesus chegou lá, um rapaz de 30 e poucos anos, 31, 32, magrinho, imagina, andando todo dia, né? É um crossfit natural, né? Não tinha carro, etc, só comendo peixe. Não comendo esses McDonald's, esse tipo de coisa frita que você come, não. Era peixe assado, no mel, aquela coisa maravilhosa, uma alimentação mediterrânea, coisa linda, né? O fígado estava ótimo, o triglicerídeo estava ótimo, lembra? Exame de sangue, coisa linda. E Jesus chega lá novão, pá, legal, chega para o rapaz e fala assim, o rapaz é mais velho que ele, e ele chega assim e fala assim: você quer ficar curado? Que pergunta idiota, né? O próximo livro que eu vou escrever, o título vai ser esse: A Insanidade de Jesus. Porque muitas vezes ele falava coisas que era impossível você conceber de maneira natural. Não fazia absolutamente sentido nenhum. E é ótimo quando você ouve uma palavra de Deus que não faz sentido. Pode ter certeza que é Deus. Isso não está fazendo sentido. É Deus, irmão. Quem está me entendendo? Jesus estava andando no meio da multidão, de repente todo mundo apertando, tocando, puxando, cabelo, roupa. E ele para no momento e fala assim: alguém me tocou. Tá maluco? Imagina Pedro olhando para André falando assim: ele tomou remédio hoje. É possível. Ele falava cada coisa de vez em quando. Ele estava lá pregando num lugar, entrava a mãe e os irmãos. O Natanael vinha com o Felipe e falava: ó, a sua mãe e seus irmãos estão aí, Rabi. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Um olhar para a cara do outro e falar assim: meu Deus, está piorando. Nessa oportunidade foi isso. Jesus entrou naquela região de Betesda, viu todo mundo doente, ninguém conhecia ele. Ele chegou para um aleijado, devia estar moribundo, porque não trabalhava, fazia nada, ficava mendigando, né? Muitos anos. E chegou para ele: você quer ficar curado? Que pergunta é essa? Para um cara que não anda há 38 anos. Que pergunta ridícula, né? E aquele homem, a resposta dele foi assim, ele deve ter pensado: quem é esse rapaz falando comigo, né? Quer ficar curado? Tá maluco. Meu amigo, é o seguinte, tem aqui um esquema, tem aqui um sistema de operação, que quando roda, sabe esse tanque? Quando a água começa a mexer ali, ninguém sabe como é que mexe aquilo acontece, ok? A pessoa já aceitou esse fato. Quando acontece isso, primeiro que pula lá, pronto. Se está cego, enxerga, se é surdo, ouve, né? O cara ganha na Mega Sena, acontece de tudo. Só cair na água, pum, está curado, está liberto. Só que eu fico esperando minha vez, porque sempre tem um ceguinho que cai antes, né? Tem um surdinho
caiu, eu não consigo, eu peço para alguém ajuda, ninguém me ajuda, lógico, todo mundo só pensa em si primeiro, depois vai ajudar o próximo, né? E todo mundo, ninguém me ajuda, e Jesus também não ligou para aquela explicação, né? Ou seja, tem muita oração que você fala que Deus não está nem aí, só fala coisa que não interessa, e ele faz aquela oração todinha, e Jesus falou assim, pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus falou 3 coisas, ele pegou, levantou, pegou a cama e andou, ele fez 3 coisas. Agora entenda uma coisa, Jesus pregou para ele antes, Jesus ensinou para ele antes. A fé vem de onde? Do conhecimento, do ouvir, pá. Apóstolo Paulo pregou, ele identificou que aquele homem tinha fé para ser curado, falou, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou, porque ele foi impactado pela palavra que foi, está em Atos, ele viu que tinha fé, a fé nasceu no coração dele, ok? Então a fé vem do ouvir. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela creu, ela agiu. Esse homem não, ele nem sabia quem Jesus era, nunca tinha visto mais gordo, mais magro, sei lá. Ele chegou, mandou levantar, ele levantou e andou. O que é isso? É a fé que vem do ouvir? Não, é o dom da fé. Agora entenda que ali era um universo onde tinha, sei lá, quantas pessoas, 50, 100, 500 pessoas sentadas ao redor daquele tanque, podia ter. Quantas foram curadas naquela passagem? Quantos foram curados? Um homem. Jesus curou mais alguém ali? Por quê? Porque a operação do dom é pontual. De novo, voltando para a atuação da operação do dom da palavra profética. Você já viu o profeta sair falando com todo mundo, eis que vos falo, eis que vos digo você, eis que vos falo, eis que vos digo. Não, e geralmente vai só numa pessoa. Percebe? A operação do dom, ela é dada pelo Espírito na hora que Ele quiser. Então o dom da fé é uma operação que acontece, quando acontecer, você vai saber que vai acontecer. Se acontecer, quando acontecer, você vai saber que vai estar em operação. Vou estar pregando, de repente, alguém que está doente aqui, pum, vai levantar. Às vezes nem prega, o cara chegou lá no estacionamento, saiu do carro, já sai curado. A operação do dom, ela vem independente, até que se você crê ou não crê, pode ser ateu, pode ser macumbeiro, acontece. Tem um propósito, o Espírito Santo sabe por que ele está fazendo aquilo, ok? Então existem 3 tipos de fé: a fé natural, a fé sobrenatural, que é dividida entre a fé que você pode alcançar, a fé que vem do ouvir, a fé que vem do conhecimento. Essa é a fé que você pode, e engraçado, a Bíblia fala, Jesus, ele mencionou que existe homens de pouca fé. Chegou para outro e falou assim, a sua fé é muito grande. Desceu um aleijado pelo teto, viu-lhes a fé. Perceba que a fé, ela pode ser mensurada. A fé pode ser medida. O apóstolo Paulo fala que você recebeu uma medida de fé. Mas em Tessalonicenses ele falou assim, eu dou graças a Deus porque a sua fé, a igreja de Tessalonicenses, aquela célula lá, falou assim, eu dou graças a Deus porque a sua fé cresce muitíssimo. Então a sua fé tem uma medida, mas ela pode crescer. Nesse exato momento ela está crescendo. Ok? Nós temos que ter cuidado porque a fé vem do ouvir e a dúvida também vem do ouvir. Então cuidado com o que você está ouvindo, amém? E o dom da fé é uma operação do Espírito Santo que ele faz a hora que quiser. Quando tiver a operação, você vai saber. Eu conheço o testemunho de uma pessoa que foi e ressuscitou a mãe dele, o homem da Donep. Ele ficou na casa dos meus pais, foi muito interessante ouvir depois o pós-testemunho, né? Porque na igreja fala uma coisa, mas em casa, na cozinha, comendo lá depois, né? Já fala mais coisas, né? E é muito interessante ver no mundo espiritual como acontece isso. Ele já era um senhor, a mãe dele faleceu, já era uma senhora, e ele foi orar, e Deus falou com ele, Jesus falou com ele, amanhã de manhã você vai lá, naquele hospital, e repreende o espírito da morte, mandando ela levantar. Ele recebeu uma instrução. Ele saiu daquele quarto de oração, a mulher dele falou, você está triste, você está mal? Ele, não, estou ótimo. O que foi? Jesus falou comigo, falou o quê? Não, amanhã eu vou lá de manhã no hospital e vou mandar o corpo dela levantar. Aí a mulher dele chegou para ele, falou, meu Deus do céu, você não quer orar mais? Você não quer buscar mais a Deus? Será que você não está emocionado? Você não está meio, será que você não... Aí ele, não, estou tranquilo. Aí foi dormir. A mulher, você vai para onde? Eu vou dormir. Como é que você vai dormir com uma notícia dessa que você vai amanhã no hospital? Como que você consegue dormir? Deus falou que é para ir amanhã. Então eu vou dormir hoje. Aí a mulher não dormiu.
né? A mulher ficou acordada, meu Deus, meu marido vai pagar o mico amanhã, vai lá, meu Deus. Ele pensa que Jesus falou com ele, não tem nada a ver. Ele ficou lá, e ele foi no outro dia, e ele chegou lá na porta, baiano da Bahia, e ele chegou na porta do hospital, a irmã dele estava na porta com aquela saia branca rodada, assim, bem grande, todo aquele turbante, aquela coisa. Não era muçulmano, era mãe de santo, amém? E estava lá na porta, e a irmã falou com ele, Oxalá, etc. Ele, irmã, benção. É o seguinte, eu não vou lá falar com a mamãe, vou orar. Aí deixou. E ela estava já deitada naquela maca, já com aquele pezinho amarrado, com o nomezinho no dedo, aquela coisa toda. E tinha um médico passando para lá e para cá, uma enfermeira escrevendo. E ele chegou para o corpo da mãe dele e falou assim: em nome de Jesus, o espírito da morte desiste dela, levanta agora. E a mulher sentou. A enfermeira saiu correndo pela porta. O médico falou: o que está acontecendo? Botaram uma mulher em coma aqui, pensou que ela estava em coma, e como é que foi isso, etc. Até explicarem lá que o focinho de porco não era tomada, demorou. E tiveram que liberar a mãe dele, e ficou viva durante 2 anos. Deus falou com ele, Jesus falou com ele que ela vivia mais 2 anos, ela viveu mais 2 anos. Bom, a história é longa. O que eu estou falando isso? Isso aí é a operação do dom da fé. Porque você pode ouvir a palavra de Deus várias vezes, mas você não tem coragem de ir lá no hospital mandar ninguém levantar. A operação do dom da fé, você tem que ter cuidado quando você manda alguém levantar, porque pode um cemitério inteiro levantar. Você tem que chamar pelo nome. Lázaro, vem para fora, porque se não chamasse Lázaro, ia vir todo mundo para fora. Quem está me entendendo? Voltei com esse negócio. Então, perceba que a operação dom é algo maravilhoso, só que não depende de nós. O que depende de nós? Ficar exposto à luz da palavra, ficar impactado pelas verdades da nova criação, dessa verdade, dessa nova realidade de vida, que vai contradizer textualmente, literalmente, toda a fé natural. Nós temos que usar os dois. Se vem um caminhão, um ônibus na rua, eu não vou atravessar, ok? Mas nós temos que usar também a fé sobrenatural nos momentos da nossa vida, principalmente nos momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Aí você vai ter que usar a fé sobrenatural, porque a natural não faz sentido. A natural manda desistir, a natural manda esquece, a natural quer desistir. A fé natural não vê jeito de dar certo, esquece. A fé sobrenatural, ela é baseada em alguma coisa. Não é porque eu quero que dá certo, mas porque Deus falou que vai dar, então vai dar. Porque Deus falou que tem cura, tem cura. Se Deus falou que vai fazer, se está escrito, é meu e ponto final. Essa fé sobrenatural pisa, estaciona. Tem um homem que impactou minha vida chamado Smith Wigglesworth. Quem já ouviu falar nele? Uma pessoa, 2, 3, ali 4, beleza. Smith Wigglesworth era um inglês de Warwickshire, nascido em 1852. Eu quero que você fale Smith Wigglesworth 10 vezes agora, bem rápido, vai. Que aí já é batizado do Espírito Santo todo mundo, rapidamente, né? Não precisa nem orar. Smith Wigglesworth, ele foi conhecido como apóstolo da fé, ele era estúpido na fé. Muitas coisas estúpidas, assim, bem radicais, mas muitas coisas que ele falava, eu peguei para mim. Uma delas é o seguinte, ele falava assim, quando estou passando por um problema, eu vou achar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito, e eu estaciono em cima daquilo, até aquilo acontecer. Ele estacionava. Uma vez, ele chegou a fazer, figurativamente, um ato, né, pela fé, que foi um ato simbólico. Com todo respeito, ele tirou o sapato, pegou a Bíblia, jogou no chão, e em oração, ele pisou em cima da Bíblia com os 2 pés e falou assim, Deus, estou estacionado na tua palavra, e daqui eu não saio. E ele falava o seguinte, olha, é muito bom você estar num lugar onde você não tem mais o que fazer. Porque quando você está num lugar, quando você chega num momento da sua vida que você não tem mais o que fazer, você está num bom lugar. Por quê? Porque aí você não vai mais atrapalhar Deus. Te atrapalha. Deus falou, haja luz. O que aconteceu no final do versículo? Houve. E você fala a palavra de Deus, por que não acontece? Porque você está no meio. Você está envolvido no negócio. É por isso que demora. Quando a gente se envolve no negócio, demora. Quando Deus fez as coisas sozinho, era rápido. Com a gente, demora. Porque a gente tem que vencer a gente de várias maneiras. Abre a sua Bíblia aí em Efésios 2, 8 e 9 e 10. Vou pegar logo esse versículo logo, que é para a gente entender uma coisa aqui clara. O pastor André falou para mim não passar de 3 horas. Amém, queridos? Amém, graças a Deus. O pessoal riu com o som da alegria ali. Efésios está no Velho Testamento, amém? Depois de Gênesis. Capítulo 2, versículo 8.
A gente pode ler o 8, 9, é muito conhecido, né? Versículo muito conhecido. Eu vou ler em português, depois eu vou ler uma versão da Bíblia que eu tenho aqui, que é uma versão da Bíblia ampliada. Vou explicar para vocês. Efésios capítulo 2, versículo 8, muito conhecido, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba que dom significa presente. A fé é um presente de Deus, vinda do ouvir ou pela manifestação do dom. Ambas vêm de Deus, amém, queridos? É o que ele está falando, da fé sobrenatural. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não há nada que você pode fazer que você vai obter salvação por você mesmo, ok? Na verdade, se alguém conseguisse obter salvação por si mesmo, essa pessoa não precisaria de Jesus, né? Então estaria invalidando tudo. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e que Deus preparou para que andássemos nela. Agora eu vou ler para vocês os mesmos versículos na Bíblia Ampliada. O que é Bíblia Ampliada, Altomir? A Bíblia Ampliada em inglês chama The Amplified Bible, ainda não tem em português. Tem um amigo nosso que trabalha com esse mercado de livros, etc. E parece que ele conseguiu os direitos, e agora, há pouco tempo, da Bíblia Ampliada em português, e vai começar a tradução, então daqui a 2 anos vai ter a Bíblia Ampliada em português, né? Demora um pouquinho. Mas a Bíblia Ampliada, o que ela é? Ela é uma Bíblia, porque você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, isso, muito bem. Foi escrito em grego, e o Velho em hebraico, isso. Então, assim, hebraico, né, grego e aramaico, mas, assim, quando passou para português, né, lá, a gente mora nos confins da terra, né, Jesus falou, esse evangelho vai ser pregado até o Brasil, né. Então, assim, porque realmente o mundo, ele nasceu no Oriente, né, e veio crescendo. Aqui realmente é o confins da terra, tanto historicamente quanto biblicamente, né, assim. E esse crescimento nos atingiu, mas quando chegou aqui em português, nesse português a gente fala, né, português bem coloquial, quando chegou na revisada, de Almeida, essa coisa, perdeu-se muito da tradução original. A Bíblia Ampliada, ela vem resgatar muito do sentido original da palavra escrita em grego e em hebraico no Velho Testamento, ok? Então ela te dá um sentido mais completo para melhor entendimento, não que a Bíblia em português normal, revisada, está mentindo ou devendo, não, mas se você for um estudioso, você vai querer entender um pouco mais, amém, querido? Diz assim no versículo 8, e eu vou ler em inglês traduzindo para português, porque também de inglês para português existe uma diferençazinha, porque aqui fala assim, ó, for it is by free grace. O que significa isso? Em português ficaria esquisito, uma graça de graça, né? Free grace, né? Graça de graça. Não, ele está falando que a graça que Deus te dá, o agraciamento que vem sobre nós, ele vem grátis. Você não faz nada para merecer, ok? Então, a graça de Deus, que a gente fala vulgarmente como um favor não merecido, né? O que significa graça? Você receber o que você não merece. A graça de Deus significa você receber o que você não merece. E o que é a misericórdia de Deus? É você não receber o que você merece. Graça, receber o que não mereço. Misericórdia, não receber o que eu mereço. Tem muita gente pedindo a Deus juízo, justiça sobre a sua causa, quando na verdade deveria pedir misericórdia. Porque se você fosse avaliar o que você realmente merece, você precisa de misericórdia. Quem está me entendendo? E tanto a graça quanto a misericórdia, tanto receber o que não merece, quanto não receber o que eu mereço, todas elas são alcançadas pela fé. Tudo que a graça tem para oferecer, tudo que a misericórdia tem para oferecer, só é alcançada por exemplo, Deus, ele amou o mundo igual. Ele te ama como amou o apóstolo Pedro? Tem certeza? Ele te ama como amou o apóstolo do amor João? Será que ele ama você igual ele amou João? Sim ou não? Claro, Jesus não faz acepção de pessoas. João não foi o apóstolo do amor porque Jesus amou mais ele foi apóstolo do amor porque ele entendeu mais sobre amor do que os outros, tanto é que viveu mais escondido nesse amor até a velhice. Mas entenda que, por mais que Deus ame o mundo inteiro recebe tudo que Deus tem para dar. O mundo inteiro foi para o céu, vai para o céu quando morrer. O mundo inteiro é salvo no dia a dia, sim ou não? É curado, é liberto? Não. Por quê? Porque tudo que a graça tem para oferecer e tudo que a misericórdia tem para oferecer não depende só de Deus. Deus quer abençoar todo mundo, agraciar todo mundo, ter misericórdia de todo mundo, mas ele não pode ficar limitado pela nossa fé. Se você não crê, você não tem como receber o que Deus quer te dar de graça. Então Deus fez da maneira mais simples possível. É só você crer, meu amigo, creia. Mas, irmãos, parece que é fácil crer. É fácil crer?
É fácil crer de maneira natural, mas dessa fé sobrenatural é fácil. Você ouve a palavra vem domingo, vem na consagração, vem na vigília, vem isso aqui, mas parece que você sempre cai nos mesmos problemas, parece que sempre cai na mesma tentação, parece que sempre erra da mesma maneira. Por quê? É fácil crer. Quem foi o pai da fé para os cristãos hoje? Abraão. Abraão, ele foi prometido o que a ele quando ele saiu da terra do pai dele? Foi prometido o que para ele com a mulher estéril? Foi prometido o quê? Um filho. Quanto tempo demorou o filho para nascer? 25 anos, fala 25 anos. Demorou 25 anos para Isaquinho nascer, irmão. No meio do caminho, ele errou pra caramba. Na verdade, talvez tenha demorado muito porque ele errou muito. A mulher dele tentou ajudar Deus, ele também ajudou rapidamente, e foi tendo uma coisa, foi tendo filhos que não deveriam ter nascido. Quantas vezes a gente produz filhos que não eram para ter nascido? Não estou falando de maneira biológica, estou falando de maneira figurativa, amém, queridos? Metáfora. Mas entenda que a gente erra, e às vezes fica difícil. Eu percebo que na Bíblia, em Gênesis, que Deus viu que estava difícil para Abraão, depois Abraão crer nele. Por mais que ele tenha saído, largado tudo da casa do pai, por mais que ele estava já caminhando pela fé, no meio do caminho ficou difícil, é difícil no meio do caminho continuar crendo. Eu duvido, sabe, tem pessoas aqui, que por mais que seja crente na igreja há muito tempo, você já chegou um momento da sua vida orando, falando assim, Deus, cadê você? Verdade ou mentira? Você já chegou um momento, eu não estou falando que você falou isso, talvez você não tenha falado, mas você pensou, com certeza, Deus não existe. Você nem responder, eu sei que é verdade. Se eu perguntar, você vai falar que não, mas você vai estar mentindo. Então, para não mentir, pode ficar, baixar a cabeça, tranquila, amém? Finge que é com o irmão do lado. Eu sei que você já pensou isso, Deus não existe, porque se existisse, você não está passando misericórdia, não dá, não é, isso não é verdade, então não pode. Nossa cabeça, às vezes, entra em parafuso, entra ou não entra? Ah, mas aquele homem de Deus também entra em parafuso também. Todo mundo passa por momentos na vida que você vai questionar se Deus existe ou não, se isso é verdade ou não, se você quer chutar o pau da barraca, tudo para o alto, botar gasolina na fogueira. Verdade ou mentira? Abandonar tudo. Já pensou em fugir, já pensou em morrer, já pensou em matar marido, mulher, já pensou em matar filho, já pensou em um monte de coisa. Somente já pensou até seu filho morrer, já pensou em um monte de coisa. É verdade? É verdade. A nossa mente é um turbilhão. Imagina Deus olhando para Abraão, caramba, está difícil, está demorando, esse cara, poxa, está errando pra caramba. E Deus chegou para ele e falou assim, sai da tua tenda, vem aqui falar comigo alguma coisa. E sabe, tem horas que a gente tem que fazer isso. Olha esse princípio, que maravilha. Deus chamou Abraão para fora da tenda, né? Quem já leu essa passagem, já ouviu o pastor pregando sobre isso? Todo mundo, né? O que ele falou com Abraão? Olha para o céu. Conta o quê? Se as pode contar. Olha para onde? Para a terra, para a areia. Aí ele falou, olha, assim será a sua descendência. O que Deus fez? Deus usou a fé natural para atraí-lo a crer de maneira sobrenatural, usando um dos 5 sentidos. Que 5 sentidos é esse? Visão. Deus usou a vista dele para dar visão para ele. Eu não queria entrar nisso, mas eu estou entrando devagarzinho, olha só. O maior inimigo da visão que Deus tem para você é a sua vista. O que você vê é o maior inimigo daquilo que Deus quer que você veja. Você só está vendo miséria, Deus quer que você veja prosperidade, mas você só vê miséria. A sua vista está atrapalhando o que Deus quer que você veja. A visão é uma instrução, a visão é o que vai ser, a vista é o que é. Aí a irmã falou a língua, claro, você está vendo uma coisa, aí você fala aquilo. Nunca fale na sua vida aquilo que é, fale o que vai ser. Quem está me entendendo? Acho que você tem que entender isso hoje. E às vezes quando eu falo, o Espírito Santo já falou na minha frente, falou, tá bom. Está entendendo, irmão? Tem que entender. A vista é o maior inimigo da visão. A visão é o que Deus vai botar no teu coração. A visão é um sonho, é um objetivo. A visão é algo que Deus quer que você alcance. A vista é o que você está vendo hoje, vai atrapalhar tudo. Mas Deus usou essa fé baseada nos 5 sentidos, baseada na visão, na vista, para mostrar uma visão para Abraão. Olha para a estrela, natural, coisas naturais. Olha para a terra, coisas naturais. E botou na mente dele visão.
assim será a sua descendência. O que eu estou querendo falar para vocês? Eu estou querendo estimular em vocês hoje um dos ingredientes da fé sobrenatural: visão. Eu estou querendo te dizer que às vezes você vai ter que chegar quando estiver tomando banho no chuveiro, quando estiver no dia a dia, e você está vendo tudo ruim ao redor, falta, doença, briga, quando você estiver vendo coisas erradas acontecendo ao seu redor, você vai ter que usar isso. Fecha o olho e começa a ver o que Deus falou. Fecha o olho e começa a se ver curado, começa a se ver prosperando, começa a ver paz na sua casa, os seus filhos crescendo, as coisas crescendo, sabe, fecha o olho e vê o que Deus diz acerca dos seus filhos, fecha o olho o que Deus, sabe, às vezes você sonha com aquela piscina, você não tem piscina em casa, você fecha o olho e vê aquilo, está me entendendo? Você tem que visualizar o que Deus fala. Você não pode ficar baseando sua fé somente no que você está vendo agora. Fecha o olho e visualiza o que Deus... Comece a visualizar como Deus quer. É isso que nós lemos em Efésios 2, 8 e 9. Vou ler para você na Bíblia Ampliada. Pela graça de graça, isso na Bíblia Ampliada, que é uma virtude no nosso ser, em Cristo Jesus, o Messias, o ungido de Deus. Eu estou no versículo 7, então vamos lá. Pela graça de graça, que significa favor não merecido, você foi salvo, versículo 8, ok? Você foi salvo. Entre parênteses, salvação. Salvação em grego chama-se sozo. Fala comigo, sozo. Isso é salvação em inglês, em grego. E eu vou explicar para vocês o que significa essa palavra em grego, ok? Aqui está dizendo assim, libertação do julgamento, feitos participantes em Cristo pela salvação, através da sua fé. E isso, entre parênteses, a salvação não vem de vocês, não vem de você fazer alguma coisa, isso não vem através do seu próprio esforço, mas é um dom de Deus, versículo 9. Não vem por causa das obras ou do cumprimento das demandas da lei mosaica, né, que Paulo estava escrevendo para a igreja, era todo mundo judeu. Muito menos para que o homem não se glorie, ok? Mas é um resultado, não é um resultado de algo que alguém possa possivelmente fazer, para que ninguém tenha orgulho em si mesmo, e não tome a glória para si mesmo. Versículo 10. Porque nós somos feituras, aqui fala manuseio, como se fala o artesão, ele faz obras manuais, umas obras manuais, feitas por, tem um termo que eu esqueci, artesanato, né, uma obra feita pela própria mão, uma escultura. Nós somos feituras de Deus, ele está querendo dizer exatamente, Deus nos fez com a própria mão, ok? Versículo 10, então nós somos feituras de Deus, feitas pela própria mão, his workmanship, é como se fosse o trabalho das suas próprias mãos, e recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que nós possamos viver essas boas obras. Repete comigo agora, boas. De novo, boas. Eu quero que você entenda boas, porque nós vamos chegar numa coisa de boa, de bom, e nós temos que entender isso, porque tudo que vem de Deus é bom, amém, queridos? Até o que você pensa que é ruim, no final vai ser bom, amém? Então, nós fomos feitos para as boas obras, na qual Deus nos predestinou, planejou antecipadamente para elas, para esse caminho. Olha que interessante, bem ampliada. Deus planejou que nós andássemos nesse caminho, no qual foi preparado antes do tempo. Existe um caminho, existe uma maneira de viver, e trazendo para o natural, existe uma posição, um lugar geograficamente desenhado, preparado para você antes do tempo. Deus, ele nos preparou. As boas obras não é você dar dinheiro para o rapaz que está no sinal, não é você ajudar a irmã a atravessar a rua, não é simplesmente isso.
Não é simplesmente você dar oferta na igreja. Não é simplesmente isso. As boas obras é fazer o que Deus quer, aonde Ele quer. Estar onde Deus quer, fazer o que Ele quer. Isso é boa obra. Boa obra significa você fazer o que Deus quer. Boa obra significa você estar onde Deus quer que você esteja. Você pode fazer muitas coisas boas, mas se Deus não te chamou para fazer aquilo, você está perdendo tempo. Não é a boa obra que Deus quer que você faça. Quem está me entendendo aqui? Eu tenho que descer igual abaixo hoje, irmão, porque eu estou perguntando se você está entendendo, né? Então perceba que a Bíblia Ampliada nos dá um entendimento muito melhor. Essas boas obras pela qual nós deveríamos andar, viver essa boa vida, na qual foi previamente arranjada e já está pronta para que nós a vivamos. Versículo 10, capítulo 2 de Efésios, de acordo com a Bíblia Ampliada. Interessantíssimo, né? É diferente você entender que existe um tipo de vida que Deus quer que você viva, que já foi previamente desenhada, preparada. Perceba que você pode viver porque já está pronto. Mas você só alcança pela... Por que eu falo que só alcança pela fé, esse tipo de fé de Deus? Porque naturalmente você não vai alcançá-la. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você for vivendo assim, tu não vai alcançar. Se você for deixar o barco andando, tu não vai andar sobre as águas. Se você seguir o fluxo de todo mundo, sabe, existe um ditado, eu não sei se tem muito a ver aqui, mas eu lembrei agora, um ditado no meio acadêmico, não sei quem aqui já fez faculdade, de repente você já viu isso, alguma coisa, que diz assim, se você está numa sala onde todo mundo sabe menos do que você, ou está menos preparado do que você está numa sala errada. Se você se considera o melhor ali, está no lugar errado, então não vai evoluir. Deixa, isso é uma outra pregação. Ninguém está entendendo nada. A pessoa olha para você e fala assim, eu já sei que não estou entendendo nada. É por isso que eu falo, você está entendendo? A pessoa, estou. No colégio é assim, né, irmão? A gente desenvolve técnicas de entender as coisas que a gente não está nem mais ali. O professor pergunta as coisas, você entendeu? Eu estava já sonhando com outra coisa, né? Pensando na hora do recreio, naquela guloseima de queijo derretido com presunto, aquele pãozinho fofinho, aquele italiano, aquele joelho, aquela coisa, imagina? Eu sei disso, eu estou provocando a sua fé. Eu quero que você resista até o fim. E se você chegar até o fim, vai recebê-lo-á uma coroa. É verdade, está escrito também, irmãos. Leia essa Bíblia do Apocalipse. Então perceba que assim, a gente tem que... a Bíblia fala sobre o sozo. Nós temos que alcançar esse tipo de vida por uma fé sobrenatural. Gente, isso não vem de nós. Ninguém consegue alcançar isso sozinho, não é fácil. Não é fácil para o pastor, que é um ser humano normal como qualquer outro. Não foi fácil nem para Jesus. Jesus chegou no dia de semana e falou assim, Senhor, tem misericórdia, afasta de mim esse cálice. Pode, dá para ser. Lá na consagração, sábado de manhã, naquele jardim do Getsemane. Os discípulos dele ficaram dormindo, que era muito cedo. E ele encarou lá a consagração sozinho. E a batalha foi terrível, ali foi pior do que a cruz, até porque ali ele tinha a oportunidade de existir. Na cruz aí já era. Mas antes ele tinha a oportunidade de existir. Adão desistiu, que era como ele foi o segundo Adão. Mas Jesus, naquela tentação toda, suando sangue, os anjos brigando com o demônio, botando ele no colo, aquela coisa toda foi muito terrível. Ele chegou ao ponto de falar assim, dá para afastar esse cara de mim? Assim, não queria. Nós não alcançamos a boa vida que Deus tem para nos dar. E olha que crucificar não pode se chamar de boa vida, mas era o bom de Deus para ele. Quem está me entendendo? Essa é uma outra pregação. Mas o fato é que nós só alcançamos o que Deus quer que nós façamos, se for pela fé sobrenatural. Eu não tenho vontade muitas vezes eu já fui pregar sem vontade nenhuma de sair de casa. Eu não queria nem ir para a igreja. Altomir, que isso? Você é um homem de Deus falando isso. Eu não queria ir para a igreja, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for esperar a vontade de orar para orar, você não vai orar nunca. Por isso que eu falo, é muito bom ter uma obrigação, uma consagração, porque te obriga. Falei que vou, agora vou ter que ir. Minha mãe vai me puxar para ir. Vou ter que ir. Por quê? Porque se uma semente cair no chão e não morre, ela fica sozinha, mas se ela morre, ela cresce e dá muito fruto. Irmão, a gente tem que morrer para a nossa vontade.
A gente tem que morrer porque a gente quer, senão a gente vai ficar sozinho no final. Eu sempre dizia assim para os jovens lá na igreja, olha, se você fizer tudo o que você quer, você vai chegar num lugar onde você não quer. Vai ficar sozinho, não vai dar fruto nenhum, ficar abandonado, cada vez fica mais só. O ser humano ele foi desenvolvido para dar fruto, para crescer, para ajudar os outros. Você fazer bem as pessoas faz bem para você. Bom, nós só alcançamos o que Deus tem para nós pela fé. Nós não queremos. Muitas vezes você não vai estar com vontade. Mas você tem que fazer pela fé. Você tem que crer. Por isso que é importante o relacionamento com Deus. Por isso que é importante você ter esse tempo. Em casa ter um tempo. Você intencionalmente separar um tempo. No dia a dia você pensa, já fiz aquele jejum lá, já fiz coisa e tal, já ganhei já umas 2, 3 semanas sem orar, já posso, né? Só a igreja, volto, vejo fantástico, e vida que segue, né? Não, você tem que Deus está cobrando isso da gente hoje aqui, entenda isso. Intencionalmente separar um tempo. O que está escrito em Salmo 37, versículo 5, todo mundo conhece. Na verdade, versículo 4, o 4 e o 5 todo mundo conhece. O 4 diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos. Aí o versículo 5 todo mundo conhece, né? Que você prega quando vai na rua para o mendigo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo Ele fará, né? Todo mundo fala isso para o mendigo, para a pessoa na rua, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Sempre começa com aquela coisa, Deus tem uma grande obra na tua vida, né? Depois fala, entrega teu caminho ao Senhor. Todo mundo conhece esse versículo, não sabe onde está, mas conhece. Mas entenda que o versículo 4 diz assim, deleita-te no Senhor. Já foi no dicionário e perguntou ao dicionário o que significa a palavra deleitar-se? O dicionário diz que deleitar é você separar um tempo com prazer para uma coisa. Você ter um tempo não curto, prazeroso. Deleitar é você separar um tempo não curto, um tempo legal, para você ter prazer com uma coisa. Você é casado, vou me deleitar com minha mulher. Você tem filhos, vou me deleitar com meus filhos, vou ter um tempo prazeroso com meus filhos. É de Deus isso. Você tem separar um tempo para ter prazer. Sabe, Deus ele fazia assim, ele criava uma coisa e parava, e ia curtir aquilo. Isso é bom. Vou curtir. Só no outro dia que voltava a trabalhar de novo. Está entendendo? Aí que fazia, isso é bom, ia curtir. Tem gente que compra um carro novo e só curte no trânsito parado. Não, tem que ter um tempo para curtir. Tem que ter um tempo prazeroso. Com Deus também é assim, o relacionamento com Deus também é assim. Você tem que intencionalmente separar um tempo para ter prazer com Deus. Não pode ser só aquela coisa, vou ter que orar agora, meu joelho, oh meu Deus. Tem gente que quando vai orar, você ora, irmão, oro, é aquela oração, né? Você já está deitado na cama, desligou a televisão nem serve para nada, mas desligou a internet, desligou o celular, coisa e tal, está na cama já, a mulher aqui. Eu e Rebeca, minha mulher é Rebeca, minha filha é Rafaela, ao contrário do pastor André. Eu casei com a Rebeca e tive a filha Rafaela. Ele casou com a Rafaela e teve filha Rebeca. Mas eu com a Rebeca, a gente vai estar na cama, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque eu estou no WhatsApp falando com as pessoas, né? Estou fazendo negócios. Hoje em dia você faz negócios no WhatsApp, né? Compra, vende, faz tudo. Estou lá no WhatsApp e a Rebeca está deitada na cama do meu lado. Eu não sei o que tem com o WhatsApp, que as pessoas chamam de Zap, né? Eu não sei o que tem com esse negócio que você fala com a pessoa que está no Zap, já percebeu que ela fica surda? A pessoa fica surda e muda. O Zap tem isso. Deixa a pessoa surda e muda. Já percebeu? Você fala com a pessoa está lá. Você perguntou já meia hora atrás e a pessoa está lá. Você não vai responder, não? Aí, depois da quinta vez, não vai responder, não, você não me ama. Sim, eu vou já. É verdade? O Zap tem essa coisa. Eu estou na cama deitado, a Rebeca do meu lado, a Rebeca está no Zap falando comigo. Ela fica assim. Grossinha. E eu estou aqui do lado, aí eu falo com ela uma coisa, ela continua no mundo paralelo, surda e muda, fica. E eu falo, mas Rebeca, amanhã. E nada. Aí sabe o que eu faço? Mando um Zap para ela. Amanhã vai ter um almoço. Aí aparece aqui do lado, ela responde na hora. Sim, amanhã vai ter um. Aí eu, obrigado. Não precisa mais falar. É melhor que telepatia isso, irmão. Ok? A conectividade da internet trouxe para o mundo moderno isso. Mas sabia que existe isso no mundo espiritual há muito tempo? A Bíblia diz que Hebreus 11:3. Calma, não precisa falar rápido, deixa que eu falo.
Hebreus 11:3, que está escrito lá, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, mundos, cosmos, pela palavra de Deus, foram criados, de forma que aquilo que se vê foi feito por algo que não se vê. Existe um mundo que não se vê, que já existe antes do mundo que se vê. O mundo que não se vê já tinha uma tecnologia para criar um mundo paralelo chamado material físico, com essa materialidade física terrena, de terra, de carbono, hidrogênio, oxigênio que nós vivemos. O mundo que não se vê, anterior ao mundo que se vê, criou com a sua tecnologia as coisas. Quem está me entendendo? Eu estou falando em termos modernos, ok? Então, o mundo que não se vê, de uma materialidade celestial, de uma materialidade diferente da nossa, ele tem tecnologia, já há muito tempo, desde a antiguidade passada, para criar esse mundo que nós vemos. Tudo que você vê, pedra, madeira, tecido, tudo que você vê foi criado por algo que você não vê. Esse mundo é o resultado de outro mundo. É uma foto de outro mundo. Quando o homem faz um robô, ele está criando com base em algo que existe para ele, que é natural. Quando Deus criou a terra, ele criou com base que já era natural para ele. A terra é uma fotografia do céu. Existe uma tecnologia de conectividade no reino dos céus, já muito antiga. O que nós entendemos hoje como internet que conecta as pessoas, já existia no mundo espiritual há muito tempo, e é melhor do que a nossa, chama-se fé. A fé é uma conectividade. A fé conecta você com Deus. A fé conecta você com o mundo invisível. A fé traz a realidade nesse mundo, as coisas que estão na irrealidade da nossa vida. Conecta. A fé traz existência cura quando é impossível para o homem. A fé traz reviravoltas na sua vida que é impossível para você alcançar. É uma conectividade. Você está me entendendo agora, tá? Não está? Assim como a internet te conecta com a pessoa que está longe, a fé te conecta com Deus nos céus. E você pode falar através da fé com Ele e responde na hora. Pum, pá. E-mail, um zap com Deus direto. Está entendendo? Existe essa conectividade. É muito legal isso, a gente comparar coisas naturais com coisas espirituais, não é verdade? Nós precisamos nos deleitar com o Senhor para aumentar a nossa banda. Tem muito crente que está com banda curta. Você tem que ter banda larga, irmão. A sua fé tem que crescer. Tem que ser uma fé de banda larga. Tem gente que a fé está rateando, não está pegando bem hoje. Eu pensei que tinha recebido, não recebi ainda. Eu pensei que estava curado, não estou. O que é isso? A sua fé está perdendo a conectividade. Está perdendo o sinal. Você tem que ter um sinal atualizado com banda larga, 5G. Como fazer isso? Tem que aumentar o receiver. Como é que fala? O modem, né? O modem tem que melhorar. Para isso você tem que ter um tempo prazeroso com Deus. Dedicar um tempo. Eu vou melhorar o meu modem para poder receber aqui na terra as coisas que vêm do céu. Eu vou qualificar mais o meu modem para poder vencer, porque tem muitas barreiras, o principado e potestade nas áreas celestiais estão tentando cortar a minha conectividade. Eu vou melhorar o meu modem para receber melhor o que Deus está mandando enviar aqui. Eu tenho que entender melhor, eu tenho que ter mais conectividade. Vou aumentar minha banda aqui com Deus. Tenha um tempo prazeroso. Aí o que a Bíblia diz? Salmo 37:4. Deleita-te, tenha um tempo prazeroso com Deus. E Ele vai conceder os desejos do seu coração. Aí você lê isso e você pensa que Deus vai te dar tudo o que você quer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus vai satisfazer, vai conceder. Ela está querendo dizer o seguinte: olha, o seu coração é um terreno. Coração na Bíblia não é aquele que bate no peito, não. Coração na Bíblia é o seu homem interior. É aqui, ó. Do seu ventre sairá rios de água viva. Bota a mão no seu coração. Não é aqui, não, é aqui, ó. É no ventre, irmão. Tem irmão que vai botar a mão aqui assim. Tudo bem, não tem problema, pode botar. Bota aí. É o ventre, porque a Bíblia diz que do ventre vai sair rios de água viva. O seu homem interior está aqui. Quem já sentiu, por exemplo, Deus que você ficou assim? Já sentiu? Parece que vem daqui, né? Vem daqui. Do ventre sai, não sei, é aqui, o coração espiritual. O homem interior, ele sai daqui. É uma coisa esquisita, Deus que fez. É assim.
Quando a Bíblia diz que você tem um prazer com Deus, está aumentando a sua conectividade com Ele, está aumentando a sua banda com Ele, está melhorando o seu princípio, o seu modo, Deus está falando o seguinte: faz isso, que eu vou conceder desejos no seu coração. Não é que Deus vai conceder os desejos do seu coração, Ele vai pegar e vai conceder desejos no seu coração. Eu vou saciar o seu coração com desejos. Eu vou saciar o seu coração. Eu vou botar dentro do seu coração visão, objetivo. Você vai começar a ver o que eu quero para a sua vida, a boa obra que eu quero que você faça, o bom lugar que eu quero que você esteja. Agora a banda está larga, a conectividade está boa, eu vou concedendo desejo, vou botando mais visão, porque a sua vista está atrapalhando, porque os principados das potestades estão atrapalhando, vou botando mais. Deleita-te no Senhor, Ele vai concedendo desejos no seu coração, vai concedendo visão no seu coração. Quem está me entendendo? Conectividade. Nós temos que estar conectados, temos que estar em dia, tem que ter um momento. Nesse exato momento você está aumentando sua conectividade, sua fé está aumentando. Já podia parar aqui agora, irmãos, da palavra. Muita gente aqui já recebeu muito. É até 11h30, pastor? Tá, vou até, a vontade é até 3h30, mas eu vou até 11h15, tá bom? Não brinque com isso não, porque eu vim da Assembleia de Deus, irmão. Demora. Então agora, depois dessa introdução, vamos à palavra de Deus. Eu vou passar bem rapidinho uma palavra, ok? Aí depois a gente termina. Acho que está em Mateus, deixa eu ver aqui. Uma passagem bem conhecida. Essas passagens conhecidas são meio perigosas de pregar, por quê? Porque você pensa que você já sabe o que eu vou falar. Aí você não presta muita atenção, e você tem que prestar muita atenção para você poder entender o que Deus está falando. E muitas vezes o Espírito Santo ele fala mais com você do que eu estou falando no microfone. Por isso nós temos que inclinar os nossos ouvidos, ok, queridos? Abre aí Mateus 13, uma parábola aqui, rapidinho, uma parábola para vocês mastigarem depois em casa, pensarem um pouco a respeito disso. Jesus falava muito em parábolas para trazer a realidade desse mundo, coisas que são reais num outro mundo. A parábola para mim nada mais é do que uma verdade escondida, é um presente que você recebe, embrulhado com um laço. Você só vai conseguir alcançar o conteúdo se você parar para abrir, se você cavar aquilo ali, abrir, tirar o papel, abrir a caixa. Parábola é isso. Capítulo 13, quem achou diz amém. Versículo 24, vai para o 24. Propôs-lhes uma parábola. Eu não gosto de futebol, eu falo parabola. Tem 2 das pessoas que riram, amém? Estão recebendo. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus, está falando de uma realidade, está falando de um lugar. O reino dos céus é um lugar, ok, irmãos? O reino dos céus é semelhante, parece, é uma fotografia. Parece com o quê? Com um homem que semeia boa, repete comigo, boa. De novo a palavra boa, nós vemos boas obras, nós vemos boa semente, ok? É boa, tudo que Deus faz é bom, amém, irmãos? Tudo que Deus está plantando é bom, aonde que Ele quer que você vá é bom, o final, o resultado vai dar resultado, ok, queridos? Parece que às vezes você pede tudo, mas no final você vai acabar com tudo. Propôs outra parábola, o reino dos céus parece semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. O campo é de quem? É do dono, daquele homem, é do dono. E ele semeou o que no seu campo? Uma semente boa. Ok. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o que? Joio no meio do trigo e retirou-se. Olha que coisa interessante. O inimigo veio e fez o que com o campo? Ele estragou o campo? Ele tocou no trigo? Não, mas ele plantou o que ali? Joio. No meio, ao redor. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou o trigo, apareceu também o joio. Olha que interessante, versículo 27. E os servos do pai de família, os servos, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que
tem então joio? Você já enfrentou algum problema na sua vida que você falou assim, da onde que veio isso? Já não. Como que isso foi acontecer? Eu não plantei isso na minha vida. Da onde que saiu? Olha lá, aqueles servos falaram a mesma coisa. De onde, pois, vem esse joio? Versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. O dono do campo sabia a semente que ele tinha plantado. Ele sabia o que estava crescendo no campo. O campo era dele. Quando ele viu o joio crescendo, ele sabia que foi o inimigo. Mesmo ele sabendo, ele não interrompeu. Olha o que ele fala. Os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Ele, porém, disse, não. Interessante, ó. Os servos chegaram na hora. Quer que a gente arranca logo esse joio daqui? Ele falou, não. Para que, ao colher o joio, não arranque junto também o trigo. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos. Até o dia da colheita. E por ocasião da ceifa ou da colheita, direi aos ceifeiros, colheis primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro. Pula para o 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, porque ele era ser humano como qualquer um e que ia para casa, não queria ficar no culto o dia inteiro. A gente já vai para casa, tá, irmão? E chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Só entende a parábola quem para falar o pé, depois com Jesus. Amém, queridos? Versículo 37, e ele respondendo disse, o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Entenda que quando você busca Deus, Ele te dá a resposta de tudo. Você pergunta a pessoa, irmão, o que é isso? É mistério. Mistério porque ele não parou para perguntar a Deus ainda. Não sabe, não parou para ter um tempo agradável com Deus, a banda dele está pequena, não está pagando a internet, alguma coisa, entendeu? Versículo 39 para fechar. O inimigo que semeou é o diabo e a ceifa, a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Vamos voltar para a parábola, olha que interessante. Na parábola, os anjos chegaram para Deus e falaram assim, quer que a gente arranca logo esse joio aí que queima tudinho? O que Deus falou? Não. Você é a boa semente, você está crescendo com Deus, no campo de Deus. Aí, de repente, acontece um monte de coisa errada na sua vida. Um monte de joio aparece. De onde que saiu isso? Ninguém sabe de onde saiu. No meio, ao redor, todo lugar tem joio. Eu tenho um amigo lá, eu fui criado em Niterói, né? E eu tinha um amigo lá na igreja, lá, que a gente foi criado, que ele aprendeu a tocar violão, ele fez uma música, né? Lembro até hoje da música dele, porque eu fiquei me indagando quando eu era criança, adolescente, porque eu achava que aquilo era... Eu falei, cara, isso é verdade. A música dele é assim, eu era do mundo, tinha namorada, agora me converti, não tenho mais nada. Você está lá crescendo com Deus, de repente um monte de joio aparece, de onde que veio isso? Aí, os servos perguntaram para o dono, quer que a gente arranque? Ele falou, não, irmão, você está com um problema. Qual a primeira coisa que você pede a Deus? Tira da minha vida tudo que não te pertence, passa o fogo, queima Satanás, sai tudo que não é de Deus. Verdade, mentira? E você inclui o marido, inclui o patrão, inclui, né? A mulher estava há 50 anos já encalhada, pedindo a Deus o marido. Aí casou, era bênção. Depois de 3 anos, vem conversar com o pastor no gabinete, falando, pastor, não aguento mais aquele cachorro sarnento, que ele não vale nada, dorme o dia inteiro. A bênção virou maldição? Isso é uma outra pregação, tá, irmão? Mas o fato é que nós temos que cuidar daquilo que Deus nos dá.
Mas entenda que às vezes está crescendo e acontecem coisas ruins. Da onde que veio isso? Você pede para Deus arrancar. Você espera uma reação imediata. Os anjos chegaram. Aqui, sabe, o que a gente arranca agora? Deus, entenda Deus. É parábola para você entender o que Deus faz lá no mundo invisível, para você entender aqui na terra. Deus, ele lida, ele reage dessa maneira. Olha só, um monte de coisa errada acontecendo. Vou resolver. Então bota a mão. Como não faz nada? Deixa crescer? Deixa crescer os dois juntos. Não está fazendo sentido. Não faz sentido. Vai crescer a erva daninha com a minha erva que eu plantei. Vai estragar a minha colheita toda. Vai ficar sofrendo. O joio parece trigo. Vai ficar lá misturado, se associando. Vai deixar assim? Deixa. Na nossa cabeça, Deus resolve agora! Não. Não. Deixa crescer os dois juntos. Deixa crescer. Vai crescer. Esse problema vai crescer junto comigo. Estou andando pela fé, estou crescendo em Deus. De glória em glória. De glória em glória. Irmão, plantar dá trabalho? Quem é fazendeiro aqui? Ninguém. Mas você ouviu falar. Plantar dá trabalho? Sim ou não? Sim. Dá. Agora, chegou a hora da sua colheita. Todo mundo, videira, videira, videira. Deixa eu te fazer a pergunta. Colher dá trabalho? Dá trabalho, irmão. Colher dá trabalho, sim. Não dá trabalho? Você vai fazer igual Dinho, gente. Colheita. Né? Se eu soubesse mexer o nariz, eu fazia igual aquela feiticeira. Não, não é. Sabe, tem muito cristão que está esperando mágica. Deus é poderoso, mas ele não é mágico, irmão. A Bíblia não é um amuleto, não adianta deixar na sala aberta, Salmo 23, 91, que não adianta nada. Só vai pegar poeira, querido. O cristão crê em Deus igual um mágico, vai acontecer do nada, o coelho vai sair da cartola. Não é, dá trabalho colher. O dia da colheita dá trabalho também. Muitas vezes você joga uma bênção fora, porque ela vem vestida de trabalho. Aquilo é bênção, irmão. Você fala, é trabalho, não quero. O que Deus tem para mim é melhor. Era a tua colheita, está jogando fora. Está jogando a visitação de Deus, o tempo da colheita fora. Mas é um lugar ruim. O patrão é do diabo. É muito feio, é muito... Irmão, é na hora da colheita que vai ter uma limpa. Colher dá trabalho também. Deus, ele não reage com imediatismo. Deus, ele está tudo sob controle, querido. Quer que a gente arranca logo? Não arranca nada. O campo é meu. Olha que coisa interessante. O inimigo não tocou no trigo. Você percebeu isso? Por que o inimigo não tocou no trigo? Porque o trigo é trigo. Se você pega o trigo e bota na panela, amassa, queima, ele continua sendo trigo. Ele vai virar um pão, vai virar outra coisa, mas ele é trigo. O trigo, ele é trigo, a semente dele de trigo, ele não muda o DNA, ele é trigo porque ele tem um DNA de trigo. Tu pode queimar o trigo, amassar o trigo, cortar o trigo, ele continua sendo trigo. O inimigo sabia que trigo era trigo, não adiantava o que fazer com ele, não vai mudar quem ele é. Eu não vou nem perguntar se está entendendo, porque eu sei que pouca gente está entendendo. O trigo é trigo, o seu DNA em Cristo, Efésios 2, 8, 9, não muda. Quem nós somos, feitura dele, não muda. O que Deus botou dentro do nosso interior através de Cristo Jesus não muda. O diabo pode fazer o que quiser, não vai mudar o seu DNA em Cristo. Você é trigo, pode estar amassado, partido, cortado, queimado, é trigo. É trigo, passou pelo moendo, é trigo. Então o diabo nem tocou naquele trigo, porque sabia que era trigo. Então eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar, já que eu não consigo mudar quem ele é, não consigo mudar o que é o DNA do trigo, eu vou tentar desvalorizar. Plantou joio, o joio parece com trigo?
Tem gente que nunca... Gente, vocês são urbanos demais. Jesus, quando fazia parábola, ele fazia parábolas agronômicas, né? Da agronegócio, da agronomia. Por quê? Porque, primeiro, que naquela época era a maior maneira de... Na verdade, o mundo naquela época, eu não sei se você... Quem que estudou marketing? Alguém? Não. Beleza. O marketing, a palavra marketing, quem sabe o que é marketing? Todo mundo sabe, né? Alguém sabe? Todo mundo? Ok? 1, 2. O marketing, a própria palavra marketing vem do mercado da agronomia, sabia disso? Se você algum dia ouvir falar, estudou sobre isso, você vai entender que a palavra marketing, em inglês, né? Ela vem da palavra fazer mercado. Mercado é troca, ok? Numa época que começou-se a fazer negócios de troca, quando não existia ainda dinheiros, né? De investir dinheiros, a pessoa ia para um lugar, aquele lugar, as pessoas estão se reunindo. Aí você tem peixe, ele tem cenoura, ela tem abacate, ele tem cebola. Todo mundo levava, ela tem lã. Todo mundo levava para o lugar o que tinha, chegava lá, a senhora pode trocar esse bocado de lã aqui por essa cebola? É o escambo, né? Trocava, fazia o escambo. É o começo do mercado, do trade, do marketing, ok? Então, aí a pessoa chega assim, olha a minha melhor lã, porque ela está vendendo lã, eu também estou. Aí começou a falar assim, pô, está vendendo lã, eu também estou, então vou ter que falar alguma coisa. A minha lã é melhor do que a dela. O que é isso? Começou a fazer mercado. A palavra marketing vem disso, ok? De você fazer mercado, você começar a fazer o escambo, começar a fazer a troca. Jesus, ele fazia o marketing do reino dos céus com parábolas de agronomia. Ele criou a palavra marketing antes de criarem. Quem está me entendendo? Na verdade, Jesus criou tanta coisa antes de criarem. Você pensa que foi Steve Jobs que inventou o iPhone, né? Não. Passa rapidinho aqui, pastor, vou terminar. Lembra aquela passagem que pegaram uma mulher com a mão na massa? Né? Em adultério? Né? Não vou até evitar as terminologias. Pegaram a mulher em adultério e levaram para onde? Para Jesus. Essa mulher foi pega em adultério, de acordo com a lei, tem que apedrejar. O que Jesus está fazendo? Jesus estava sentado onde? No chão, fazendo o quê? Escrevendo com o quê? Com o dedo aonde? Na areia, fala. Você pensa que foi Steve Jobs que inventou o iPhone? Fica assim. Jesus inventou muito antes do iPhone o areia, irmão. Você pensa que agora que inventaram isso, né? Está tudo na Bíblia, irmão. Tem outras coisas que podia falar, vou guardar para as próximas pregações. Jesus inventou a areia. Ele ficava com o dedo assim, ó. Não parava, a pessoa fica surda. Essa mulher foi pega em adultério. Só assim, ó. Aí depois de um tempão, ele levantou. Tá, quem não tinha pecado, atira a primeira pedra. E voltou. Voltou lá para o Candy Crush. Ficava lá na areia. Estava amarradão lá no zap dele. Falando com o pai. Fala aí, como é que tá as coisas aí? TMJ. VLW, né? Só valeu, vamos que vamos. VQV, né? Só com o pai. Como é que tá Miguel, né? Só falando. Na verdade, onde que eu estava mesmo na Bíblia? Na nossa matéria? O joio, ele é igualzinho o trigo. A única diferença é que o joio ele é duro e o trigo é flexível. Mas ele aparentemente é igual. O trigo, ele se dobra para Deus. O joio não. Fica duro. Mas a aparência é igual. Aí Deus fala, vai deixar crescer junto. Deixar crescer junto. O inimigo não pode mudar o DNA do trigo. Ele plantou o joio para desvalorizar, porque o joio não vale nada. Muitas vezes, você olha coisas erradas crescendo na sua vida e aquilo não muda. Não é que aquilo tem o poder de mudar quem você é, mas tenta desvalorizar quem você é. Quem está me entendendo? Muitos problemas que estão crescendo na sua vida não podem te mudar. O que você enfrentou no seu passado não te definiu, aquilo te preparou.
Você é definido por algo que Deus botou no seu coração, predestinou você para viver boas obras no lugar que Ele quer que você viva. As coisas que acontecem ruins ao seu redor é coisa que o inimigo plantou para tentar desvalorizar o que Deus está fazendo, mas não pode mudar quem você é. Quem está aí? Então o inimigo não tocou no trigo, porque ele sabia que não conseguiria mudar a natureza do trigo. Então ele tentou desvalorizar o trigo, desvalorizar o que Deus plantou. Está vendo isso? Os problemas que estão ao seu redor, no seu meio, não podem mudar quem você é em Cristo, mas tenta desvalorizar. O interessante é que Deus não arranca, mas Ele diz, deixa crescer junto. Aí você está crescendo em Deus, parece que o problema está crescendo junto. Está passando o tempo, o problema está crescendo junto. Deus não está vendo, não. Deus já sabia que foi o inimigo que plantou antes. Quando perguntaram para ele, ele falou assim, foi o inimigo. Ele já sabia. Ele sabe o que ele plantou na sua vida, ele sabe o que é o diabo que está botando. Mas ele fala, deixa crescer junto. Não vai mudar o DNA do trigo. O que o diabo está tentando fazer na sua vida não vai mudar quem você é em Deus. Não pode impedir a colheita que Deus tem para a sua vida. Tudo que Ele plantou, por isso que a Bíblia diz, a boa obra que Ele começou, quem está me entendendo? Ele é fiel. Irmão, tudo que Ele plantou vai vir, não desiste agora, não pula fora do campo, não deixa, não fique chorando, gemendo, isso não vai acontecer, sabe? Se você continuar, mesmo crescendo os problemas juntos, os problemas estão crescendo, não interessa, continua, porque na hora da colheita, mesmo dando trabalho, o que é joio vai ser arrancado, jogado em molho, jogado no fogo, querido. Mas o que é de Deus vai ficar armazenado. O que foi plantado em Deus na sua vida, aquilo vai dar fruto, vai dar resultado. Veja isso, visualize uma colheita. Visualize você lá na frente, depois do funil. Amém? Graças a Deus, eu estou terminando, essa é a última vez que eu termino hoje. Por que Deus permitiu o joio crescer? É muito bonito isso, mas por quê? Sempre tem um porquê, né? Como eu falei, o joio não tira o valor do trigo. Os seus problemas não tiram o seu valor. Não tem o poder de tirar o seu valor. Tenta desvalorizar, mas não consegue. Trigo é trigo. Trigo é trigo. Plantou, tem colheita. A semente é boa, a colheita vai ser boa. Está cheio de joio, não interessa, na hora da colheita, a colheita vai ser boa. Por que Deus não arrancou antes? Porque se Deus mexer agora, no que está ruim na sua vida, vai estragar o que já foi feito. E mesmo estando quebrado, mesmo estando ruim, está funcionando para você. Mesmo o que está ruim, está funcionando. Você está crescendo. A semente foi boa. Você está crescendo. Não, mas está crescendo ruim junto. Não interessa, está crescendo. Se eu arrancar, vai arrancar você agora. Você não está preparado para ser arrancado agora. Está me entendendo? Mesmo o que está quebrado na sua vida está funcionando. Mesmo o que está errado está funcionando. Deus está no controle, você está crescendo. O DNA que plantou aí é bom. Por que Deus permitiu então o joio crescer? Irmãos, sabe por que às vezes as coisas ruins continuam crescendo? Porque o joio não tem valor. O joio não importa. Muda a sua visão hoje. O joio não importa. Por que Deus falou, não tira? Por quê? Porque não tem valor. Você preocupa, reclama, chora e geme por coisas que não tem. Você pede a Deus, chora, geme, você preocupa à noite com coisas que não têm importância. Ah, mas eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer. Isso não tem importância, você é importante.
Você é importante. Ah, mas as coisas ao redor não têm importância, não têm valor nenhuma para Deus. Por isso que Deus não arranca, para não mexer no que é importante. Quem está entendendo hoje isso aí? Isso não é bom de pensar, não é bom de meditar, não é bom esse tempo deleitoso aqui com Deus? Não é bom demais? Você pensar, irmãos, eu tenho importância, tudo que está acontecendo ao meu redor, não tem importância. Não tem valor. Os problemas, Dilma, não tem valor nenhum. Eduardo Cunha, não tem valor nenhum para mim, irmão. Olha, tudo que pode acontecer na economia, no euro, a Inglaterra saiu, não sei o que, a Escócia brigou, não interessa, não tem valor. O que Deus tem na minha vida, onde Ele vai me levar, o que Ele quer fazer, eu estou ligado nisso, eu vou dar valor para o que tem valor na minha vida. Está crescendo um monte de coisa errada ao meu redor, um monte de notícia ruim ao meu redor, eu não estou nem aí, eu vou continuar crescendo, no campo de Deus, eu vou continuar crescendo nessa terra que é boa, eu vou continuar crescendo, vai chegar a hora da colheita, vai dar trabalho também, mas vai ser muito bom. Vai ser prazeroso, vai ser muito bom, vai ter muito resultado que Deus vai fazer na minha vida. Posso estar nesse campo agora, pode estar um monte de coisa errada, não interessa. Eu vou dar valor ao que tem valor. Quando você começa a glorificar a Deus no meio do problema, é um ato de fé. É você dizendo, Senhor, eu vou dar valor ao que tem valor. Glória a Deus. Eu não vou ficar aqui chorando, reclamando, preocupando com coisas que não têm valor. No meio de um monte de joio. Aleluia, continuo crescendo, Deus é bom demais, aleluia. Continua glorificando, isso significa que você está dando valor para a coisa certa. A pessoa que só preocupa, só fala de graça, está dando valor para a coisa errada. Ela pode até ser trigo, mas ela está ficando raquítica. Ela não está crescendo, por quê? Está dando valor para o joio cresce e ela diminui. Não, o joio vai ficar lá, pode até crescer junto, mas não vai impedir meu crescimento. Eu vou continuar crescendo, vou dar valor ao que tem valor, amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé aí no seu lugar então, vamos terminar. E eu vou terminar com um versículo, amém? Diz em Efésios 6 ainda. Efésios 6, versículo 13 diz assim, vou ler para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O final do versículo diz assim, e havendo feito tudo, permanecei firmes. E eu deixo vocês com esse versículo, escuta. Depois de ter feito tudo, permanece firme. Olha para a pessoa do seu lado e fala, permanece firme. É assim, ó, deixa eu te mostrar. Você fez tudo. E de repente você olha ao redor, continua crescendo o joio. O que você faz? Não tem mais nada para fazer. Eu já fiz tudo. O que a Bíblia diz? Depois de ter feito tudo, no dia mau, havendo feito tudo, eu vou permanecer firme, assim, ó. Tem pessoas que depois de ter feito tudo, continua o jogo crescendo, a pessoa faz. É verdade, mentira? A pessoa chega para o pastor como? Eu vou me matar agora! Irmão, primeiro, quem quer se matar não fala que vai matar. Já morreu. Quem quer se matar e fala que vai se matar, está querendo atenção. Mas Altomir, você não sabe o problema que eu estou passando. Eu não quero nem saber, irmão. Já tenho muito problema. Se eu puder não saber, melhor, amém? Aliás, a maioria dos problemas que você se preocupa, nem vão acontecer. A maioria das suas preocupações só existe na sua mente. Se você consegue tirar da sua mente, você tira da sua vida. Como é que vai ser o dia de amanhã? Não sei, eu vou dar oferta hoje. Amanhã Deus proverá. Mas se eu der essa oferta hoje, amanhã não vou ter para comer. Não interessa, Deus vai prover. Está entendendo, irmãos? Olha, muita coisa que você se preocupa, você morre de preocupação. E não vai mudar nada da sua vida. Se você pode resolver as coisas que está ao seu redor, para que se preocupar? Se você não pode resolver, para que se preocupar? Você está entendendo, querido? Se você pode resolver, não tem preocupação. Se você não pode,
o avô da minha mulher falava assim, lá de mim, no Mineiro, falava assim, se não tem remédio, acabou. Eu não posso resolver, vou me preocupar? Vai mudar alguma coisa? Jesus falou, você não consegue aumentar um côvado, não sabe, nenhum cabelo nasce a mais se preocupando. Se eu pelo menos ficasse mais alto me preocupando, né? Ficar o tamanho do pastor André assim, mais ou menos, ia ser bom, dar uma preocupadinha, né? Todo dia aquela preocupada, já ia crescendo, mas não aumenta meu tamanho, não vou ganhar mais dinheiro, não aumenta, não melhora nada a minha vida, e eu estou dando valor para coisa errada. Para que se preocupar? Nós temos que aprender a viver uma vida stress-free. Isso é uma outra pregação. Depois de haver feito tudo que você tem que fazer agora é o quê? Permanece firme, crescendo. Eu permaneço firme, eu estou crescendo em Deus, eu estou no campo dele, vou continuar ouvindo a palavra. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor, não interessa, não vou dar valor, importância ao que está acontecendo de errado, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar firme. Amém, queridos? Permanece firme. Pai Celestial, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigado por ter nos trazido aqui. Senhor, muitas vezes nós só vemos quando a gente é obrigado a vir. Pai, muito obrigado porque nós obedecemos, nós decidimos vir. Muito obrigado porque o Senhor teve um momento aqui conosco agradável, prazeroso. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado porque nós tivemos momentos de oração. Muito obrigado porque nós paramos para ouvir a Tua palavra. O Teu Espírito, Deus, construiu algo novo no nosso exterior. Ó Pai, muito obrigado pelos anjos que estão ao nosso redor, trabalhando em favor de todos nós que vamos herdar essa salvação diariamente e eternamente. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço por cada família, cada futuro, cada filho que será impactado por eles, cada esposa e marido, cada pai e mãe. Eu te agradeço pelos patrões, pelo lugar de trabalho deles, ó Deus, que será impactado com essa luz. Muitas vezes nós não precisamos falar nada, a unção que está em nós vai quebrando o jugo, vai afastando o fardo, vai abrindo o caminho, vai fazendo o trigo crescer. Ó Deus, muito obrigado que nós crescemos pela unção, nós não crescemos pela nossa força, mas pela unção. Ó Deus, muito obrigado pelo momento de rega, nós estamos sendo regados pela Tua palavra, pela água da vida. Muito obrigado a Deus pelo Teu Espírito Santo, que foca a nossa visão naquilo que realmente é importante. Ó Deus, nós queremos agora nos limpar e tirar da nossa mente todo tipo de preocupação. Nós tiramos e lançamos sobre Ti a ansiedade. Joga sobre Deus agora, querido. Toda a sua ansiedade, eu lanço para Deus. Toda a preocupação e ansiedade da minha vida, porque Ele vai cuidar de mim. Eu lanço sobre Ti nessa manhã, Pai, preocupações e ansiedade com meus filhos, com o negócio, com o que vai acontecer, com resultados. Ó Deus, eu permaneço firme na Tua presença. Você pode dizer para Ele isso hoje? Lança sobre Ele as suas preocupações, abre a sua boca e diz: eu lanço sobre Deus toda ansiedade, preocupações, inquietações, irritações. Eu arranco dos meus sentimentos, da minha mente, e eu lanço sobre Deus, porque Ele cuida de mim. E nessa hora eu declaro: estou firme na Tua presença, estou firme na Tua palavra, eu estou firme na Tua presença. Se você crê no que você acabou de falar, dá um glória a Deus aí, glorifica a Deus. Aleluia, Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais. Sabe, nós precisamos, sempre ao final de uma palavra, no meio da oração, você precisa tomar, em inglês fala take a stand. Você precisa você precisa tomar uma posição diante de Deus. Não recebe só a palavra e vai embora para casa, não. Pega para você e fala: eu recebo, eu creio, eu vou ficar firme. A palavra falou sobre ficar firme, continuar crescendo. Sou eu, vou continuar firme, vou continuar crescendo. Estou fazendo tudo, não deu certo, tudo não interessa. Vou permanecer firme. Trabalhei 1 ano nesse negócio, está dando errado. Continuo firme, inabalável. A minha fonte, o meu suprimento vem de Abba. Eu estou ligado direto, conectado direto. Não vou dar valor para o que não tem importância. Amém, querido? Sejam abençoados na prática da palavra. Senhor, leva cada um de nós na Tua paz. Muito obrigado por esse momento. Te agradeço em nome de Jesus. A palavra com o pastor. Glória a Deus. Amém.